Olá, ouvintes e espectadores da Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Estamos começando mais uma edição do programa Arte e Cultura, o programa que traz a arte e a cultura para você em diversos formatos. Eu sou a Bárbara Carvalho e eu estou aqui com o meu companheiro do programa, Arthur Salles. Tudo bem, Arthur? Tudo bem, Bárbara? Mais uma edição aqui do Arte e Cultura. Sejam bem-vindos todos que nos assistem agora, que vão nos assistir ainda depois, aqui na nossa programação da Rádio Ninter. Hoje, né, Bárbara, a gente vai falar sobre um tema que há muito a gente já queria comentar, né? A gente acabou postergando um pouquinho, a gente havia comentado já em alguns episódios anteriores desse interesse. E agora a gente trazendo aqui ele e trazendo também uma especialista no tema, que é a professora Gisele Heck, ela que é jornalista, atua na área de gastronomia, portanto vai ser esse o tema que a gente vai tratar hoje, jornalismo gastronômico, né? Todas essas imbricações que ela tem com cultura, com o exercício da profissão do jornalismo, né? E a gente, portanto, trouxe então a Gisele, que é doutora também em comunicação pela Unesp, que atua, portanto, nessa área de gastronomia, de jornalismo gastronômico. Seja bem-vinda, Gisele. Obrigado por ter topado o nosso convite. Obrigada, Arthur. Obrigada, Bárbara. Uma honra. Fui professora da Bárbara, então fico muito feliz de estar de volta à Uninter também, que foi minha casa por um período muito profícuo, muito legal, muito bacana. Conheci muita gente interessante aqui. E, bom, vamos então falar, né, sobre jornalismo. Acho que fica legal eu introduzir um pouquinho como que começou o meu percurso. Nesse momento eu estou fazendo um pós-doutoramento em Lisboa, que tem a ver com comunicação e gastronomia, não especificamente com jornalismo, né, uma outra vertente que é a comunicação. E eu comecei há muito tempo, eu comecei há mais ou menos uns 10 anos. Esses dias eu estava lembrando que eu comecei meio que como um gosto, um prazer pela questão da gastronomia mesmo, né? Eu atuava em outras áreas do jornalismo. E como eu gostava muito de viajar, eu comecei a ver oportunidades de ver algumas pautas interessantes para trazer, para oferecer para os veículos de comunicação, inicialmente aqui de Curitiba. E, finalmente, há uns 3 anos, mais ou menos, eu comecei a trabalhar diariamente com isso no Bom Gourmet da Gazeta do Povo. Então, assim, essa é, em resumo, assim, a minha trajetória. Muito bom. Eu acompanho a Gisele no Instagram e eu vejo lá as comidas, assim, os lugares que ela vai e fico, ai, meu Deus, parece tudo delicioso, né, quando você posta lá. Mas, enfim, vamos ao que interessa hoje, vamos ao bate-papo de hoje. Gisele, queria ver contigo, porque, assim, a gente tá vendo que nesses últimos anos tá tendo uma crescente, né, da crítica gastronômica, e eu acredito que a população mesmo aqui no Brasil está tendo um interesse maior por gastronomia, né? Por diversos fatores, né? Que a gente está vendo, depois a gente vai falar um pouquinho mais, que nem reality shows, né? E coisas afins. Mas só então para o pessoal que está acompanhando o programa hoje, saber diferenciar e saber o que é. Como que a gente pode definir o que é jornalismo gastronômico? Bom, o jornalismo gastronômico, ele entra na seara do que a gente chama de jornalismo especializado, né? Que é um campo, uma área mais ampla dentro do jornalismo, que nada mais é do que o próprio nome diz, né? Um jornalismo especializado em um determinado tema, né? Então, alguns profissionais especificamente, eles vão para uma área mais que a gente chama de geral do jornalismo, que é as coisas do dia a dia, da sociedade, e outros jornalistas acabam indo mais para a especialização. A especialização, ela se divide entre hard news e soft news. Hard news é o quê? É política, que a gente fala muito do politiquês, né? O economês da economia. São áreas que os profissionais acabam se especializando, porque é necessário uma profundidade maior para falar sobre essas temáticas. Mas fazem parte do universo do hard news, né, do jornalismo diário, seja de televisão, seja de rádio, seja de veículos impressos e portais, né, hoje muito em voga. E a gente tem a parte da especialização dentro do soft news, que a gente também, eventualmente, não é sinônimo, mas a gente chama de lifestyle, que são áreas mais específicas, como a cultura, entra, né, na questão da soft news, a cultura, a gastronomia, muito na questão do lifestyle, daí entra turismo, entra moda, entra música, né? música, todas as coisas assim. Todas essas especialidades, essas vertentes que fazem parte do que o próprio nome diz, né? Soft são coisas mais leves, são assuntos mais
do dia a dia das pessoas, que tem um diálogo muito forte com a questão do entretenimento, né? Então, alguns autores, como a Fábia Dejavit e o Ferrareto, trabalham a questão de nominar como infotenimento algumas coisas, né? Nesse sentido, eu prefiro o termo lifestyle, né? Então, por exemplo, hoje eu falo que eu trabalho numa revista de lifestyle que é a L'Official Homes, né? Então, é uma revista que ela é mais voltada para a questão de moda, então tem um cuidado, um apreço muito grande com a questão do editorial de moda, tem um vínculo muito grande com essas marcas de luxo, mas ela também tem essa parte de gastronomia, tem a parte de cultura, aí que se reveza ali entre cinema, música, enfim. E é um jornalismo, então, basicamente especializado na área de gastronomia. O que é a área de gastronomia? É a área de comida, mas a área de comida também, né, que é quando a gente fala de comida e bebida, a gente também tem subdivisões ali dentro, né? Então, tem a questão da crítica de gastronomia, tem a parte de resenhas e textos que falam de restaurantes, de locais especificamente. Tem uma outra seara que fala de ingredientes, de produtos, que é o que eu falo na minha coluna da Tribuna do Paraná, que daqui a pouco eu vou fazer meu comercial aqui para vocês, que eu trabalho a questão de viagem gastronômica, mas por meio de ingredientes, por meio de produtos, datas comemorativas da gastronomia. E a gente tem uma área que daí não é tanto jornalismo, é muito mais informação. É importante a gente fazer essa separação, que é a parte que fala mais de receitas mesmo, né, do receituário e coisas nesse sentido. Geralmente tudo se reúne numa editoria e dentro dessa editoria você faz essas subdivisões que tem muito a ver também com todo esse conteúdo que tem relação com o ato de se alimentar, né, com o ato de comer. E para trabalhar com jornalismo gastronômico, o jornalista ele precisa ter alguma especialização para ir para esse mundo? Olha, eu acredito que o primeiro passo em qualquer área de especialização dentro do jornalismo é você ter um apreço e você ter um gosto por aquela temática. Por que eu falo isso? Porque, naturalmente, quando a gente gosta muito de assunto, e esse é o meu caso, a gente lê muito sobre o tema, a gente eventualmente pratica, né? Eu, por exemplo, eu gosto de cozinhar, eu não cozinho muito bem, mas eu gosto de cozinhar, eu sempre tive curiosidade em relação aos ingredientes, sempre tive um apreço muito grande por essa questão do afeto que envolve a cozinha. Eu tinha uma mãe que cozinhava maravilhosamente bem. Em viagens, eu sempre tive esse interesse de conhecer a cultura gastronômica local, então isso já me ajudou bastante, né? Na minha época em específico, quando eu comecei a trabalhar nessa área, esse foi o repertório, esse foi o arcabouço teórico e prático que eu trouxe para o exercício, né, do meu trabalho. Mas eu sempre tive uma vantagem que, como eu sempre fui acadêmica, sempre não, mas assim, faz uns 15 anos que eu sou da área acadêmica, eu gosto muito de estudar. Então, por exemplo, quando eu comecei, eu falei, não, agora eu vou ir para essa área de gastronomia, que foi, como no início eu falei, né, foi oferecendo pautas relacionadas à gastronomia. Eu já comecei a comprar livros e referências ali para eu conseguir me aprofundar nesse tema. Eu me sinto muito mais confortável como jornalista quando eu tenho uma profundidade dentro do tema que eu vou falar. Então, assim, para quem vai começar, hoje existe algumas opções de cursos, né? Se eu não me engano, a Mackenzie ou a Casper Libero em São Paulo tem cursos mais específicos nessa área. Cursos de cozinha também são interessantes para quem vai escrever sobre, né? Porque muitas vezes a gente tem que escrever sobre técnicas, sobre ingredientes, sobre processos. Dentro dos cursos de gastronomia também existe essa segmentação. Às vezes na área dos doces, né, da patisserie, às vezes na área da boulangerie, que é a área de panificação, e isso também traz muito. Só que hoje você também tem essas oportunidades de fazer especializações. Eu, inclusive, dou aula num curso que é em espanhol, né, porque é de uma escola de Madrid, que chama The Food Studies, e que os módulos trabalham todas essas vertentes que eu estou falando aqui do jornalismo de gastronomia. Tem essa provocação, inclusive o último módulo que eu dei foi a questão da apropriação das redes sociais, do jornalismo gastronômico, utilizando as redes sociais como ferramenta nos Reels, né? Então eu criei um conceito de Reels portagem, que é você usar uma estrutura de 1 minuto e meio, que é que hoje o Reels permite você montar como se fosse uma matéria de TV, então com off, com sonora, com as imagens cobrindo, enfim. Então, hoje existe essa possibilidade das pessoas buscarem cursos, coisas nessa área. Tem um Basque Institute também lá da Espanha,
Bom, só tô falando de Espanha, vocês viram que eu gosto, né? Eu estudei lá na Espanha, então tenho uma proximidade. Mas existe, sim, essas possibilidades. Eu, inclusive, estou estudando a possibilidade de fazer algum curso curto de extensão que verse sobre essa questão do jornalismo de gastronomia, porque realmente, como vocês falaram, é uma área que cada vez tem mais interesse, né? É uma área que tem uma relação direta com outro assunto que você comentou aqui, que a gente vai falar mais adiante, que é dos reality shows, né? A gente percebe, é muito curioso isso. Quando eu estava montando alguns projetos, na época que eu estava no Bom Gourmet da Gazeta, a gente, para montar um projeto, a gente tem que pegar elementos do cenário, né? A contextualização. E uma das pesquisas que eu peguei falava que justamente essa propagação de programas de televisão, que antes se restringiam muito à questão da receita, né? A precursora maravilhosa Palmirinha, né? Era uma coisa muito de receituário, que isso acabou trazendo essa coisa de tornar os chefes celebridade, de dar uma visibilidade maior. Isso acabou trazendo muito mais interesse para as escolas de gastronomia. Então, hoje tem muita gente querendo ser chefe. E assim como tem muita gente querendo ser chefe, tem muita gente querendo trabalhar com jornalismo de gastronomia. Uma área bem profícua, assim, muita gente querendo e buscando. Mas eu repito, não é uma área assim que você consegue cair de paraquedas, né? Aliás, no jornalismo é isso, né, gente? Se a gente for levar em conta, a gente precisa de muito repertório para a gente ter credibilidade nas coisas que a gente escreve, sobre o que a gente fala. Exatamente. Sim. E bem disso que você falou por último agora, Gisele, né? Dessa questão da... Se nota um movimento, não digo nem antagônico, mas complexo mesmo, de ao mesmo tempo que há uma popularização dessa prática gastronômica, também uma especialização maior para se conquistar cada vez mais eficiência dentro desse meio, né? Daí nisso já muda também a questão do produto, né? Como você já falou, por exemplo, dos Reels que são utilizados hoje, do aumento de reality shows, e, né, porque a gente vai falar um pouquinho mais à frente, né? A gente até comentou nos bastidores um pouquinho de filmes e séries que ultimamente têm tratado desse universo. E para falar desse meio jornalístico, dessa questão da mudança do produto, que, né, ele se altera de forma estrutural, né? Desde a editoria, do gênero, o enfoque, o espaço, enfim, justamente dessa virada da culinária para a gastronomia de fato, né? No mercado editorial, jornalístico brasileiro. Eu queria que você comentasse sobre um pouquinho, né, ao que se deve, talvez, essa mudança que a gente nota aí, talvez, nos últimos 10, 15 anos, pelo menos, e você tendo, né, experiência internacional, se você consegue notar também esses traços de mudanças fora aqui do Brasil, ou se é um fenômeno particularmente brasileiro. Bom, a gente começa falando da crítica, né? A gente está falando de um fenômeno recente, eu estou trazendo muito para a minha realidade, mas se a gente for levar em conta o mercado, por exemplo, de Rio e São Paulo, a gente já tem uma cultura de crítica gastronômica mais longeva, né? Aqui em Curitiba também, se a gente for levar em conta a primeira publicação, as primeiras publicações de gastronomia, por exemplo, na Gazeta do Povo, no Bom Gourmet, já faz 30 anos que aconteceu, né? Então, assim, lá de São Paulo, posso citar o Josimar de Mello, que agora é diretor do canal Sabor e Arte, e é da Folha de São Paulo, editor-chefe da Folha de São Paulo. O Arnaldo Lorenzato, que é da Vejinha, né, que promove aquele concurso dos melhores da Veja, Veja Comer e Beber. Então, a gente já tem um histórico. O que a gente percebe é que, sim, houve uma intensificação, agora, até da visibilidade do trabalho dos críticos, primeiro, por essa questão da televisão, dos reality shows, né, de tornar isso mais presente no dia a dia das pessoas. E um outro fenômeno que está diretamente ligado à questão das redes sociais e de como as redes sociais são uma ferramenta importante para a divulgação desse tipo de trabalho. Se a gente levar em conta ali 20 anos atrás, é horrível que a gente vai entregando super a idade, né? Mas, por exemplo, numa redação de jornal, e eu trabalhei no estado do Paraná e na Tribuna nessa época, a parte do pessoal que fazia online, isso, gente, não tinha nem esse smartphone, não tinha nada disso, assim. O celular era para ligar e olha lá, né? O pessoal que trabalhava no online ficava num cantinho, assim, eram 3 pessoas e o grosso era o pessoal do impresso, né? Isso foi mudando ao longo dos anos e tal. E hoje a gente, dentro dos principais jornais, a gente tem equipes específicas que trabalham com redes sociais. Porque como os processos comunicacionais com a questão da internet, eles foram ficando mais horizontalizados,
a escuta do público que quer receber o conteúdo também ficou muito mais ativa, muito mais importante, muito mais forte. Sim. Então, assim, eu costumo brincar, né, que o jornalista calçou a sandalinha da humildade e hoje em dia a gente sim produz o tipo de conteúdo como as pessoas querem consumir. Você me perguntou também, e aqui é importante eu citar também a Mariana Guimarães, do Bom Gourmet, e eu acompanhei esse processo da criação do Bom Gourmet, porque ele era uma contrapágina, eu achei muito interessante, a gente está falando disso no Arte e Cultura, porque a gastronomia, na Gazeta ali, o Bom Gourmet surgiu como uma contracapa super simples, 3 notinhas, do caderno G, que era o caderno de cultura. E com o passar dos anos, aquilo acabou virando um produto separado, né? Acabou virando um produto separado, que chegou a ter uma revista exclusiva, né? Agora está dentro da editoria da Pinot, que daí também tem arquitetura e inovação, né? Essa parte mais de tecnologia. E então, assim, a gente percebe hoje mais forte esse movimento dentro da gastronomia por causa desses fatores que eu falei para vocês. E sim, como você perguntou, na Europa, que é onde eu estou agora por causa do pós-doc, existe a mesma procura, o mesmo interesse. É muito interessante perceber também essa questão do processo de tornar os chefes celebridades, né? Inclusive, esses dias eu estava lendo um artigo que fala disso, desse processo, né? Dos chefes terem ganhado um status de quase ator de cinema, ator de televisão. E tem um lado bom e um lado ruim disso, né? Mas isso é um assunto para um outro momento, porque é uma coisa que requer muito tempo para debater, né? Sim. E, Gisele, até engatando então nisso que você falou do avanço das redes sociais, né? Que muitos restaurantes ou chefes estão publicando seu conteúdo lá, né, das suas receitas e tudo mais. Você falou também que até a sua última matéria você falou disso, de Reels, né? Você acredita que isso possa ser uma forma de uma banalização da crítica gastronômica, do jornalismo gastronômico também, pelo fato de qualquer pessoa ter a facilidade de ir lá, pegar a sua rede social, ir num lugar comer e falar, não gostei, gostei. Isso assim, você acredita que isso possa acontecer ou não? É bem claro os limites, assim, dentre, não, isso daqui é profissional que a gente está fazendo, né? E aquilo ali é uma pessoa que deu a opinião dela sobre algo. Isso é muito complexo, né? Porque, assim, eu acho que dentro da universidade, por exemplo, num curso de jornalismo, a gente aprende a gente desenvolve algumas habilidades e a gente toma alguns cuidados que no dia a dia, em geral, as pessoas às vezes elas podem não ter esse cuidado. Aconteceu recentemente, eu não vou citar o nome da pessoa, mas uma colega que foi num determinado país, e assim, é um país que num trecho dele ele é muito pobre, e as pessoas simplesmente não falam inglês. Ela, achou a comida horrível. Ela tem restrições alimentares, achou a comida horrível. Porque só comia um tipo de comida. E foi um absurdo, porque daí as pessoas não falavam inglês, ela não conseguia entender. Então, assim, eu acho muito agressivo isso, né? Porque às vezes você não entrou nesse aspecto cultural do local da comida, né? Então, é muito delicado. Existe, sim, pessoas que falam hoje de gastronomia, que eu não estou falando necessariamente se a pessoa é jornalista ou não, de uma maneira um pouco, eu diria até irresponsável, que não se aprofunda. Existe, porque tem muita gente que gosta do oba-oba. Vocês não têm ideia da quantidade de pessoas que às vezes estão há 10 anos sem falar comigo, daí vem no meu direct assim, nossa, que inveja. Cada dia você está comendo num lugar diferente. Cada dia, sabe, as pessoas elas acham que você trabalhar com jornalismo de gastronomia, tem muita gente que acha que simplesmente você vai comer de graça, né? E muitas vezes nem é isso, né? Muitas das vezes, né, a gente paga, né? Porque a gente até se sente mais confortável às vezes para fazer uma crítica quando você paga não tem essa interferência, né? Não necessariamente, né? Porque varia muito do tipo de experiência que a gente tem. Então, é uma situação muito delicada, porque tem gente que se apropria desse espaço, né? Tem gente que sabe se comunicar, e isso é muito importante a gente destacar, né? As pessoas, às vezes, têm essa habilidade comunicacional, não necessariamente tendo essa responsabilidade que, por exemplo, um jornalista tem de checar, de se aprofundar no tema, de construir um repertório mais robusto
para falar sobre aquele tema, mas é uma coisa que isso acontece em todas as áreas. Então, a gente tem que aprender a lidar com isso, né? E como é que a gente faz para se destacar dentro desse cenário? É tentar fazer um trabalho mais aprofundado, né? Trazer elementos, às vezes, ali na sua construção do teu conteúdo que tragam algo a mais para as pessoas que vá muito além disso, de ai, que delícia, né? Tipo, a pessoa, dá uma garfada, muito bom, tá, beleza, muito bom, mas e aí, o que né? O que isso traz de isenção, às vezes, né, na hora de falar? Às vezes a pessoa nem gostou muito, mas ela fala porque ela tá ali como convidada, né? Isso é uma coisa também muito delicada, né? De você, principalmente com influenciadores, de você delimitar bem o que é conteúdo patrocinado, o que não é patrocinado. Isso nas redes sociais é fácil de fazer, né? No Instagram é só você... Vai estar lá escrito. Você marcar que é patrocinado. Isso também tem a ver com a lisura e com a correção, com a conduta das pessoas, né? Com o caráter das pessoas. E é um fenômeno que ele não é exclusivo só da área gastronômica, não é exclusivo só do jornalismo em si, né? Dessa questão de levar informação e conhecimento para as pessoas, né? A própria ascensão das redes sociais, ela dá voz para muitas pessoas e para muitas coisas que tem um interesse muito próprio, particular daquela pessoa, né? Que não é necessariamente de levar essa informação de qualidade adiante, né? É justamente, acho que nesse ponto, que como que a gente pode notar, assim, como a Bárbara já havia perguntado, né? Dessa banalização da entrega da informação de qualidade a partir de determinado conteúdo, mas como que as pessoas elas podem também se atentar quanto a o que é um conteúdo patrocinado e que se utiliza daquele espaço de um influenciador que não se assume como um conteúdo patrocinado, mas que, por exemplo, tem várias publicações sobre diferentes lugares e, assim, quando você, por exemplo, abre os comentários de algum determinado vídeo, uma publicação, enfim, tem povo lá, com certeza é conteúdo patrocinado, porque esse lugar é horrível. E a pessoa, né, só elogios na publicação, sabe? Isso é bastante comum, pelo menos você deve saber muito melhor, mas a gente acompanhando, a gente vê bastante isso, né? A gente até comenta, às vezes, né? A gente vendo algum conteúdo, de um lugar que a gente já foi, teve experiências ruins, a gente fala... Mas teve uma propaganda, nossa, maravilhoso! Exatamente. Como, assim, né? É uma preocupação que vai muito além, né, desses temas, mas como que, nesse campo, o jornalismo gastronômico pode se cercear e cercear também os seus espectadores, enfim, o seu público desse outro tipo de conteúdo? Eu acho que a gente não tem controle, eu, por exemplo, não tenho controle nenhum, quem sou eu para ter algum controle no conteúdo que as pessoas fazem, né? Então, assim, eu acho que a pessoa só vai ter certeza de alguma coisa se a pessoa for no lugar e tiver a constatação, e muitas vezes pode ser que aconteça isso que vocês comentaram, né? Também a gente tem que levar em conta que às vezes a experiência de uma pessoa que foi como convidada, ela pode ser diferente de uma experiência de uma pessoa comum, porque no dia que ela foi como convidada, teve um serviço diferente, um atendimento diferente, né? E isso acontece muito também, né? Um tratamento diferenciado. Tanto é que, eventualmente, alguns veículos fazem o que a gente chama de cliente oculto, né? O jornalista... Hoje em dia é muito difícil, porque hoje em dia os jornalistas acabam ficando muito conhecidos, porque a gente tem que colocar a cara em redes sociais, essas coisas, mas acontecia muito, assim, o veículo paga, você vai lá e daí escreve ou não, né? Eventualmente, quando a gente é convidado para assessoria, se a coisa, se não fica uma experiência suficientemente boa, a gente omite, né? Já aconteceu isso comigo, assim, simplesmente... Aí o assessor veio cobrar quando que vai ser, eu falei, olha, posso até apontar algumas coisas, alguns pontos de melhoria, mas não compensa. Agora, no ponto do jornalista, do profissional de jornalismo, é tudo aquilo que eu falei, né? Você se aprofundar, ou jornalista ou também no comunicador, né? Da pessoa que comunica a gastronomia. É importante a gente ressaltar isso também, porque tem pessoas que não necessariamente têm a formação na área de comunicação e que sim fazem um trabalho como influenciadores muito correto, muito aprofundado, são pessoas que estudam, que entram muito naquele caminho que eu falei do início, de ter uma leitura mais aprofundada, de buscar conhecimento, né? Tem uma influenciadora, por exemplo, aqui de Curitiba, que eu gosto muito, que é a Carol Green. A Carol, ela fez curso de chefe de cozinha, ela faz as sagas dela, né? Então ela vai, vou fazer a saga dos ovos Benedict. Daí ela vai em vários lugares.
ela fez a da carbonara, teve alguns lugares que ela nem citou, porque ela disse que a qualidade... Então, assim, a pessoa, ela constrói um arcabouço ali de repertório que traz esse conhecimento de causa para falar. Uhum. Então, assim, ela acaba conquistando uma credibilidade que tem a ver com esse conhecimento que ela demonstra, né? Então, assim, eu acho importante eu até lembrei de falar nisso, porque não dá pra gente falar 880, né? Tem muita gente que trabalha como influenciador nessa área que realmente tem uma responsabilidade dentro desse contexto. E para nós jornalistas é continuar fazendo o trabalho que a gente sempre fez, né? De ir atrás, de se aprofundar, de ter curiosidade. Eu acho que isso é uma coisa, assim, que o jornalista na área de gastronomia mais ainda tem que ter, que é curiosidade, não ter preconceito. Eu durante o meu pós-doc, né? Eu vou terminar só em setembro, mas nessa primeira parte eu comi as coisas mais malucas que vocês podem imaginar. Eu comi amígdala de porco, que chama castanheira, no sul da Espanha. Eu comi coração de boi recheando pastel. Eu me permiti comer tudo que, né, cabidela, que era uma coisa que eu nem tinha tanta... Eu já gostava, né, da galinha molho pardo, mas não era assim uma coisa, eu vou comer uma galinha cabidela, e eu me apaixonei pela galinha cabidela lá de Portugal. Então, hoje em dia, eu sou até ordenada pela Ordem da Cabidela, que é uma confraria para manter as tradições do prato. E eu acho que o jornalista dessa área, ele tem que se permitir... Tem um pouco a ver com a função do jornalista em geral, mas nessa área de gastronomia, você tem que ser um pouco easy ride, meio corajoso, se jogar para você até poder criticar alguma coisa, né? Eu acho que a Bárbara no início falou essa questão das diferenças, né, entre o jornalista e o crítico, né, de gastronomia. Muitas vezes as coisas se confundem nessas atividades, né? Mas eu separaria mais ou menos assim. O crítico, que é o que eu faço muito ali no meu blog da Tribuna, o Viagem Gastronômica, o crítico, ele é um jornalismo mais opinativo, ele traz a questão mais opinião, né, tá nessa linha do jornalismo opinativo e o jornalismo gastronômico mais na informação, né, mas muitas vezes essas linhas elas se atravessam e tá tudo certo. Perfeito. Gisele, então, eu queria saber de você também uma questão falando em relação ao consumidor, né, da informação, né, as pessoas. Você acha que o jornalismo gastronômico, ele pode, então, ajudar as pessoas a ter uma qualidade de vida melhor, no sentido de ter uma alimentação melhor, de influenciar dessa forma o cotidiano das pessoas? Isso é muito curioso, assim, né, porque... Dentro do mercado jornalístico, assim, existe uma separação nesse sentido, né? Então, sim, se fala de alimentação saudável, por exemplo, mas isso é uma coisa mais das editorias de bem-estar, de saúde, né? Quando eu estava no Burgo Mês, era bem delimitado, então muitas vezes a gente recebia alguns releases, algumas sugestões, assim, que eu achava interessante, mas daí a gente ia assim, não, mas isso aqui é mais pro pessoal de saúde. E tem a parte que trabalha a gastronomia mais como essa coisa da qualidade dos alimentos no sentido mais do prazer do que necessariamente, né, da saúde. E não estou dizendo que você, pelo amor de Deus, né, mas você pode ter muito prazer com comidas saudáveis, mas às vezes você pode ter prazer com coisas que não são tão saudáveis assim, né. Mas assim, eu acredito que sim, que o jornalista de gastronomia ele tem um papel importante dessa questão de pelo menos, né, se aprofundar em ingredientes, em produtos e em pratos, em tipos de gastronomia que tem essa pegada um pouco mais, principalmente do que saudável, a questão da sustentabilidade. Sim. Sustentabilidade é um tema muito em voga no setor da gastronomia, e aqui a gente fala de sustentabilidade no sentido do aproveitamento máximo, por exemplo, do porco, né? Tem um restaurante que chama Pigmeu lá em Lisboa, que eles fazem isso, eles pegam um porco e eles utilizam todas as partes para fazer o alimento, né? São porcos criados com alimentação saudável. Isso é uma coisa que está muito em voga dentro do processo produtivo dos restaurantes, né? Você tentar trabalhar com um pequeno produtor, sustentabilidade nesse sentido também de economia local, né? Então, de você pegar os teus ingredientes, os teus produtos com pessoas do entorno. O Manu Bufara faz muito isso, né? É uma das bandeiras da Manu Bufara, que é a nossa chefe aqui de Curitiba, super premiada, de trabalhar com esses pequenos produtores, de valorizar. E, assim, a gente sabe que esse produto mais natural, né, produzido no quintal, às vezes em pequenas
proporções, é um produto que é muito mais saudável do que um produto cheio de químico, com agrotóxicos e com coisas que às vezes não são tão saudáveis. Então, mesmo que não seja uma coisa tão demarcada, né? Tipo, por exemplo, falar de chá de boldo, essas coisas que não é muito da nossa seara, a gente acaba indiretamente tendo um papel fundamental nesse processo, né? A partir do momento que a gente dá visibilidade, a gente dá destaque para chefes, para restaurantes, para pratos, produtos e ingredientes, que tem esse caráter de mais simplicidade, mais pureza, né? A minha área de estudo ali no pós-doutoramento é produtos de indicação geográfica, que tem totalmente essa raiz de pequenos produtores, são produtos bem característicos de cada região, que envolve muito a cultura, o jeito de cultivar, o jeito de produzir. Isso traz um valor agregado, uma qualidade para esses produtos muito interessante. E a gente divulgar isso também, a gente acaba contribuindo, né? Para que as pessoas comam melhor e que pensem melhor sobre aquilo que elas estão comendo, né? Tem uma frase do Câmara Cascudo que é muito interessante, que ele fala que assim, que a comida, né, o ato de se alimentar é alguma coisa que já existia pela questão da sobrevivência, mas que o ser humano tornou cultural, tornou sociológico, tornou diferenciado, né? Então, hoje, em torno da comida, a gente não é só simplesmente a satisfação das nossas necessidades físicas. A comida é muito mais que isso, né? A comida envolve cultura, a comida envolve a celebração, a reunião de pessoas, a diplomacia. Então, é uma coisa que é muito mais ampla do que a gente possa imaginar. E das tuas experiências internacionais, principalmente, como que você nota, o que você pode dar de exemplo desse imbricamento entre cultura e gastronomia? Né? Você falando, por exemplo, de Espanha e Portugal, o que, por exemplo, digamos assim, alguém que não conhece nada de Portugal, Espanha, além do básico, que vá para algum desses países e que passe a se alimentar, o que ela pode descobrir da cultura daquele local a partir dos pratos? Mais uma coisa que eu passaria uma tarde aqui falando, né? Mas, assim, tem algumas coisas muito interessantes, assim, por exemplo, numa das minhas colunas ali da tribuna, eu falei da questão do forno. Eu fui num evento num lugar, uma vinícola que faz almoço, assim, super rebuscada, com hotel e tal, e é uma coisa super, assim, que você olha, assim, é público A e B e tal, só que os chefes estavam cozinhando num forno comunitário, que eu nunca tinha ouvido falar, ouvi esse termo forno comunitário. E eu descobri, na verdade, ali conversando com os locais, que aquele forno tinha não sei quantos mil anos, exagerei, não, mas centenas de anos, e era um forno já tradicional para cozinhar o pão da aldeia inteira. Então, como é um forno muito grande e que requer, você tem que ligar ali com a lenha 3 dias antes, então eles se reuniam toda a comunidade, todo mundo ia assar pão um dia da semana. Então, eu alimento com esse aspecto de uma tradição ali, né? Que tem a ver muito com a questão econômica, a questão do desenvolvimento da gastronomia, dos pratos, da utilização de determinadas partes dos animais, por exemplo, tem muito a ver com a questão econômica, né? De financeira. E eu fiquei encantada com isso, porque daí um dos chefes falou assim, então, as pessoas, era um momento ali da semana que toda a comunidade se juntava para assar pão. E ali naquele ato de preparar o alimento que ia durar a semana inteira, havia toda a troca de informações, de experiências e a coisa do entretenimento mesmo, da diversão ali da conversa. Outra coisa interessante de Portugal é que a gente cresce aqui no Brasil achando que a feijoada é nossa, né? Só que na verdade a feijoada é portuguesa. A feijoada é um prato que surgiu mais na região dos Trás-os-Montes, mais no norte ali de Portugal, norte, fronteira com a Espanha. E ela surgiu a partir do momento de necessidade nos momentos de frio, por exemplo, que eles não tinham muita carne, então eles matavam o porco num período de calor, comiam as partes que não defumavam, daí defumavam o resto do porco para comer durante o inverno. E as coisas o alimento que era possível de ser preparado eram essas carnes já defumadas, né, salgadas, e os grãos, os feijões. Então, por isso que surgiu a feijoada. E aí a feijoada lá em Portugal, ela tem repolho, a transmontana, né, que é a que eu tô falando. Tem repolho, que na verdade eles chamam de couve, né, ele tem essa diferença. E cenoura, que eram os ingredientes que eles eram possíveis de ser pegos naquela época, né? De ser colhidos naquela época.
Então, tem a ver com isso, tem a ver a cultura gastronômica, ela tem muito a ver com religião também. Então, assim, o bacalhau, por exemplo, o bacalhau ele não é português. Ele vem da Noruega. O bacalhau é norueguês. Mas o consumo maciço de bacalhau pelos portugueses tem a ver com a questão do catolicismo. Porque antigamente o período ali que você não podia, da quaresma, que você não podia comer carne vermelha, era muito maior, porque era um país extremamente católico. Então, um dos reis, que eu acho que foi o Fernando, eu sempre erro o número, se quinto, segundo, mas enfim. Um dos reis, naquela época, fez um acordo para começar a ampliar a questão do consumo do bacalhau, porque o bacalhau é um peixe que, a partir do momento que ele é salgado, você consegue consumir ao longo do ano. Não é que nem a sardinha, por exemplo, que é super tradicional lá em Portugal, mas ela tem os períodos de pesca, não é o tempo inteiro que tem, é quando está mais quente. Então, sardinha dá geralmente ali primavera e verão. Então, assim, se a gente abraça essa questão cultural junto com a gastronomia, é uma coisa muito maluca, assim, porque você começa a entender coisas que você nunca para pensar, mas que você percebe que fazem total sentido e que fazem parte da nossa construção como sociedade, como cultura, com a cultura de um povo, por exemplo. É muito fascinante, assim, a gente entrar nessa área. Aí vai de todos os elementos, né? Desde a manutenção dessa prática, né, culinária, gastronômica, das alterações, né? Muita gente brinca, por exemplo, quando se faz alguma pizza diferente, você acabou de matar 10 italianos fazendo uma pizza dessa forma. Porque sempre existem os mais puristas, né? E lá em Portugal tem muitos amigos que são bem puristas em relação, então eles se incomodam, por exemplo, porque tem muitos chefes com estrela Michelin, que eles pegam os elementos ali da cultura, os ingredientes da cultura portuguesa e fazem uma transformação para o fine dining, que é você usar técnicas e processos que dão uma roupagem diferente para aquele produto. E isso incomoda muita gente, porque a pessoa acha que a feijoada transmontana tem que ser daquele jeito que era feito. Sim, eu acho importante que haja uma preservação até certo ponto, mas eu também acho que a gastronomia ela é democrática e ela tem que abrir esse espaço para experimentações e, enfim, e adaptações para que chegue a cada vez mais pessoas, né? Que as pessoas fiquem satisfeitas, porque afinal de contas é um grande prazer comer, né? Mas que é curioso isso aqui do Brasil é mesmo, né? A questão do sushi, essa colocação no sushi de ingredientes improváveis. O brasileiro, ele muda a comida sem dó, né? Nutella, morango, Nutella em tudo. Uma coisa que criticam muito em Portugal, porque lá os doces deles são muito doces, mas é com açúcar, né? Que foi muito na época da ascensão do consumo do açúcar, com a produção de cana-de-açúcar aqui no Brasil, né? E os doces deles são muito doces, mas eles fazem uma crítica, assim, absurda. Eu ia amar os doces de Portugal, porque eu gosto de doce. Com a questão do leite condensado, por exemplo, assim, que é uma coisa que é muito utilizada aqui no Brasil, né? Então, tem muitas diferenças culturais. Como eu falei, tem influência de religião, tem influência financeira, de períodos de dificuldades, períodos de guerra, por exemplo. O alemão consome muita batata, né? A batata não é originária da Europa, né? A batata é originária da América Central. Mas a batata foi um produto que se adaptou bem e era o que alimentava as pessoas durante a guerra. Então, assim, alemão adora Kartoffeln, né? Que eles falam. E tem a ver com a questão econômica, né? E que se cria uma coisa que às vezes começa com uma questão econômica, acaba se tornando um hábito cultural. E isso é muito fascinante, porque diz muito sobre a cultura de um povo, né? Sobre a história, sobre a economia, sobre como as pessoas pensam. É muito interessante, assim, um universo muito, muito fascinante. Quando eu falo de gastronomia, vocês podem ver que meu olho brilha, assim, que eu gosto muito. Bacana. E falando então nisso, do gosto das pessoas, eu vou falar então mais um pouquinho dos reality shows gastronômicos, né? Hoje em dia a gente vê a ascensão de todos eles, né? A gente encontra na TV aberta, na TV fechada, a gente encontra no reality no stream só de patisserie, tem de tudo quanto é jeito, né? Pro pessoal que gosta aí, né? Que gosta de acompanhar. E eu queria saber então, né, dos países, né, que você já foi, da sua experiência. A gente pode considerar então que isso é um fenômeno mundial, não é só aqui no Brasil que a gente vê essa ascensão. E você acredita que como você falou anteriormente, né, que coloca o chefe lá para apresentar o programa, ele vira meio que um ator e tudo mais, você acha que talvez isso possa até acabar prejudicando um pouquinho o chefe, dele mostrar um outro lado dele, das pessoas não gostarem, não irem mais no restaurante? O que você acha sobre isso?
Eu acho que tem os dois lados disso, né? Primeiro, falando dos países, eu não tenho conhecimento tão amplo assim, né, de todos os países, mas, por exemplo, tem chefes que são super destacados num cenário, por exemplo, de Guia Michelin, que é o Gordon Ramsay, é um deles, que se destacou ainda mais com a questão da televisão, né? Nos Estados Unidos. Na Espanha e Portugal, por exemplo, o MasterChef é fortíssimo, ao ponto de, em Madrid, ter um restaurante que chama MasterChef. Olha só. E um dos chefes, são 3 chefes, na verdade, que apresentam, é o mesmo modelo, né? Um modelo da Endemol, que é replicado, né, nos outros países, mesma coisa como o Big Brother. Né? E o Rodi Cruz, que é um dos chefes, ele é um fenômeno. Você entra, assim, nas redes sociais dele, domingo de manhã lá, e é bem cedo aqui no Brasil. Ele geralmente entra umas 10 horas com a live. Ele começou isso na pandemia e continuou. Em 5 segundos, assim, tem não sei quantas mil pessoas acompanhando, né? E é aquilo, né? As pessoas falam muito da questão do talento dele para cozinhar, porque ele tem, se não me engano, são 2 restaurantes com 3 estrelas Michelin e tem outros restaurantes também premiados. Então, assim, o MasterChef fez ele já se destacar mais ainda numa coisa que ele já estava se destacando, né? E ele é todo galanzão, assim, então daí começa, né? A mulherada manda mensagem, empolgada e tal. Mas, assim, eu acho que de uma maneira geral, só para entrar nessa questão de torná-los celebridades, eu acho que dá uma visibilidade maior, né? E tem muita gente que vai ou que procura por causa dessa visibilidade. Mas tem os puristas, sempre tem eles, né? Que daí acham, não, perdeu o caminho, tá pensando só em aparecer e tal. Mas eu acho uma coisa super interessante, porque você dá oportunidade a pessoas que às vezes não teriam acesso àquele tipo de conhecimento numa televisão aberta, eventualmente, né? A Manu Bufara, que eu já falei dela aqui, né, que de Curitiba, ela tá participando do The Taste agora também, com o Claude Troagro. E eu acho válido, assim, eu acho muito interessante. Eu gosto particularmente, eu não tenho tido mais tanto tempo de assistir, por causa da correria do dia a dia. Mas eu gosto também dessa segmentação, acho interessante. E, assim, vocês podem ter certeza que se existe é porque tem uma audiência para isso, né? Ninguém vai ficar investindo nesses produtos, essas produções, elas são caras, né? Se ninguém assiste, né? Já tendo que montar, só para montar uma cozinha daquela já é uma grana, eu sei, porque eu já fiz projetos nessa área e assim, é muito caro para você montar com a estrutura que você precisa, a questão das câmeras, tudo que envolve. Não à toa que eles têm patrocinadores grandes, né? Massa, que geralmente é um supermercado ali ajudando. E eu acho muito válido, assim, eu não sou uma crítica feroz em relação a isso, porque eu acho que é democratizar a temática de gastronomia e eu acho que a gente aprende muito também assistindo esse tipo de programa. Sim. Eu não lembro quem uma vez comentou comigo, mas falou assim, não fazia ideia do que era tal coisa, tal ingrediente. E a pessoa aprendeu porque ela estava assistindo um programa na TV aberta, né? Que antigamente era muito restrito. Antigamente eu falo de muito tempo atrás, né? Antes desse boom dos realities, a questão das receitas. Sim. Que é uma coisa muito mais acessível, verdade, que fala de ingredientes, de coisas que são mais acessíveis. Por exemplo, as pessoas que preparam alimento em casa, eu não gosto de usar o termo dona de casa, porque também tem o dono de casa, né? As pessoas cozinham para se manter viva, para se alimentar. Mas acho muito legal. E outra coisa, no streaming também, né? A gente está falando aqui de TV aberta, mas no streaming, se você vai, por exemplo, numa Netflix da vida, você já vê uma disponibilidade de programas e de produções, que a gente falou também aqui na questão de filmes, né? Desde a questão mais ficcional, que aborda a gastronomia, filmes inspirados em histórias reais, como Julie e Julia, e tem a série agora na HBO da Julia Child, né, que é uma das precursoras na televisão dos Estados Unidos, falando de gastronomia. Foi uma das primeiras mulheres a estudar na Le Cordon Bleu de Paris, assim, e sofreu um monte de... Isso lá em 1950, sofreu muito preconceito na época. Até a questão dos documentários, que daí entra mais, às vezes, na questão sociológica, antropológica, né? E é muito legal, porque, por exemplo, tem um que eu comecei a assistir agora, eu não vou lembrar o nome, mas que fala da China, especificamente da China. E eu descobri, por exemplo, que eles comem o bulbo do lírio. Lírio, a flor, eles comem o bulbo como se fosse um palmito, assim, cortado, fazem refogado. E eu falei, gente, que isso? Eles comem o bulbo da flor. E
eu acho que é um caminho sem volta e eu agradeço, porque eu acho que é uma coisa muito positiva para a gente, de uma maneira geral. Seja quem adora gastronomia como eu, seja para quem é apenas curioso e também quer aprender mais sobre essa temática. Isso que você falou que vai para essas outras vertentes, tem um doc na Netflix chamado Street Food, que eu adoro também. Eu não sei se você já viu, que tem da América Latina, tem nos Estados Unidos, na Ásia. Eu acho sensacional, não só pelas comidas em si, mas para ver as pessoas e a cultura, né, daqueles países, da região e tudo mais. É muito bacana, dá vontade para todos aqueles lugares. E é super democrático, né? Porque você pode ver que tem programas que às vezes vão em lugares mais elitizados, outros programas já vão para essa... Tipo a barraquinha de rua, uma barraquinha de rua. E isso me fez lembrar o Anthony Bourdain, né, já falecido, que foi uma referência nessa área, né? Porque ele cozinhava, era chefe também e fazia isso, né, de viajar e ir sem preconceito para provar os ingredientes, os alimentos. E isso é muito, muito bacana, assim, é muito interessante. Depois dá até para eu passar uma listinha de coisas que eu gosto nessa área. Eu queria ter mais tempo até para divulgar mais no meu Instagram, porque tem coisas muito interessantes que a gente pode assistir e se alimentar um pouco aí culturalmente desse tipo de conteúdo, né? Com certeza. Vamos aproveitar então, Bárbara, e fazer uma coisa diferente. Aqui no Horticultura a gente, né, trata de muitos temas e alguns deles são mais óbvios as indicações culturais, né? Por exemplo, a gente falar de cinema, a gente vai pontuando ao longo do programa algumas indicações. E às vezes quando o tema lhe foge um pouco dessa obviedade, a gente acaba não tocando especificamente nessas indicações, né? Então, que tal a gente, no programa de hoje, a gente inaugurar então uma lista, tanto do convidado quanto nossa, de algumas indicações culturais, né? Que possam fazer essa ponte entre o tema e o espectador que nos acompanha, que vá ter um acesso simplificado a esses meios, né? Simplificado, mas não simples. Então, que tal então uma indicação de série, filme de cada um, alguma coisa assim? Começando pela Gisele, claro, uma especialista no tema. Bom, vou falar de algumas coisas que eu gosto, assim. Eu veio agora a segunda temporada, agora não, já faz uns 2 meses, é que eu não consegui assistir, do Somebody Feed Phil, que é um rapaz norte-americano, rapaz não, já é um senhor, né? Mas que vai muito nessa linha de viajar, e ele traz essas coisas pitorescas, essas coisas interessantes, e ele é muito carismático, ele é muito, muito bacana, tá na Netflix esse material. Tem o História da Alimentação no Brasil, que é um documentário que está na Prime, que pega o livro do Câmara Cascudo, que é o livro icônico da história da alimentação no Brasil, é o livro mais referenciado dele, e divide em episódios, e trabalha de modo aprofundado todas essas características do livro. É muito legal, porque entrevista as filhas do Câmara Cascudo, enfim. É uma coisa mais da gastronomia aqui brasileira, né? O Somebody Feed Phil, ele vai mais pelo mundo, ele já foi em vários países. Tem um livro do Rubens Edvaldo Filho, que eu não sei exatamente se é o Cinema Vai à Mesa, eu acho que é o Cinema Vai à Mesa, que ele traz vários filmes que tratam da comida, seja a comida como elemento principal, seja a comida como um efeito colateral, assim, do roteiro, do filme. E o outro filme que a gente estava falando, que é The Menu, que é um filme com me fugiu o nome do autor, Ray Fiennes. Ray Fiennes, que fala justamente, faz uma crítica a esses restaurantes super elitizados, que é um tema também que está bastante em voga, principalmente depois do anúncio do fechamento do Noma, né? Que foi ficou como o primeiro restaurante do mundo durante muito tempo. E traz essa discussão, né? Dessa coisa da glamorização excessiva, da gourmetização excessiva da gastronomia. Então, tá bom, né? Indiquei um livro, um filme e séries, né? Mais alguma coisa, será? Não, tá bom, né? Acho que tá ótimo. Acho que tá bom. E você, Bárbara? Deixa eu pensar. Eu acho que eu vou pro doc de novo, né? Eu gosto bastante de assistir essas coisas, né? Então, como eu falei de street food, eu vou recomendar, então, outro que eu gosto bastante, que chama Na Rota do Taco, né? Que eu gosto bastante da cultura latino-americana. Muito bom. Então, eu vou falar desse, né? Ele passa por várias cidades, né? Mostrando a produção, né? De tacos, né? De vários jeitos e tal. Tem na Netflix, então, se eu não me engano, tem 2 temporadas, eu acho, não me lembro agora. Mas eu vou indicar esse, então, pro pessoal. Perfeito. Eu vou indicar, então, uma série também, mas ficcional, que é O Urso. A gente já havia até comentado aqui nos bastidores, né, Gisele? É uma série que ela
trata, assim, de diferentes temas em um mesmo ambiente, né? Ela traz algumas práticas da alta gastronomia para um restaurante que serve, não chega a ser street food, não chega a ser fast food, mas são comidas mais simples, né? São sanduíches, são pratos feitos, enfim. E que trata de bastantes relações humanas também, dentro e fora das cozinhas. Então, é uma série que ela explora bastante vertentes, né? Sim. E que está disponível no Star Plus. Está chegando aí a segunda temporada, né? Ainda este ano. Ano que vem. Você quer acompanhar mais tempo este ano ainda? Esse ano, acho que no segundo semestre. Se não tem nada, sai. Então, confiram a série. Ela é curtinha, tem ali 8 episódios e vale bastante a pena. Disponível no Star Plus. Muito bem. Certinho? Foi legal a nossa ideia da lista? Eu acho maravilhoso, né? Para as pessoas. É sempre bom dar exemplos, né? Para o pessoal entender do que a gente está falando, né? Eu acho bem legal. Gisele, infelizmente nosso tempo vai chegando aqui no fim. Eu vou deixar então aberto para você, se você quiser fazer as suas considerações finais, dar mais alguma dica, pode ficar à vontade. Imagina, gente, eu que agradeço aqui, eu adoro falar sobre esse tema, são duas paixões minhas, né, o jornalismo e a gastronomia. E eu só queria deixar o convite para as pessoas acessarem a minha coluna da Tribuna, né, Viagem Gastronômica, então ali no Google é só colocar Viagem Gastronômica, Gisele Heck, já vai direto pro site da Tribuna e acompanhar o meu trabalho, né, no Instagram, que é @Gisele Heck, porque ali também eu distribuo o meu conteúdo que eu produzo para o Nossa UOL, que geralmente versa mais um pouco sobre essa questão de curiosidades. A última matéria que eu fiz foi sobre trufas, né, desvendando assim, um beabá da trufa. Eu já falei de croqueta, já falei essa coisa da feijoada que eu falei com vocês, eu já fiz matéria para eles também. E a L'Officiel, que daí já é um público um pouco mais diferente. Então, assim, eu falo de gastronomia meio que indo por diversas áreas e eu adoro transitar em todas, porque eu acho que a gastronomia é o que eu falei anteriormente, é muito democrática. Então, ela tem a validade, ela tem o valor, ela tem o nosso apreço, seja numa barraquinha de pipoca ali da Praça Rui Barbosa, com aquele bacon, que a gente sente o cheiro a uma quadra de distância, até um restaurante mais fine dining, com todo um rebuscamento de menu degustação, que também é uma experiência maravilhosa. Eu recomendo para as pessoas fazerem que nem eu fazia antes de trabalhar especificamente como isso, que era juntar um dinheirinho para ir, porque a experiência também é muito válida. Com certeza. E muito obrigada pelo convite mais uma vez. A gente que agradece pela sua participação, Gisele. Foi bem legal o bate-papo, né? Além dele tratar de um tema muito gostoso, é um tema também muito enriquecedor, né, culturalmente. Essa, né, a proposta muito da Arte e Cultura, né, de trazer esses temas assim, né, e desvendar eles um pouquinho mais fundo, né, da superfície. Obrigado, Bárbara, também pela companhia novamente no programa. Obrigado a você que nos assiste aqui na Rádio Ninter. E agradeço novamente a participação aqui no programa. Exatamente. Mais uma vez, obrigada, Gisele. Obrigada, Arthur, por mais um programa hoje. A gente encerra por aqui o nosso Arte e Cultura dessa semana. Lembrando que as nossas edições ficam salvas nas nossas redes sociais e também no Spotify. A gente se encontra na próxima edição, então, do Arte e Cultura. Um beijão para vocês. Tchau, tchau.